Bom dia! Hoje, dia 5 de abril de 2026, domingo. Aleluia, Cristo ressurgiu. O texto bíblico de hoje. Vamos com alegria descobrir que o nosso Salvador não ficou na sepultura. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 31, onde lemos, domingo, bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido retirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo que havia chegado primeiro também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. E os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei aonde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou, respondeu em hebraico: Rabone. Esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhes tinha dito. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado Diogênio, não estava com eles quando Jesus chegou. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. E ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas. E Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: vê as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu, disse Jesus. Felizes são aqueles que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele.
Até aqui a leitura de hoje. Glória a Deus Altíssimo. Cristo ressuscitou. Deus realizou o seu plano de salvação em prol de toda a humanidade. Seu Filho Jesus Cristo nos deixou ensinamentos, nos deixou o evangelho do amor. E provou todo esse amor, morrendo lá, pregado na cruz, de braços abertos, recebendo toda a carga de pecados que a humanidade faz. Nós também hoje temos perdão dos nossos pecados por aquilo que Jesus fez lá na cruz. A sua morte, a sua crucificação, ali ele carregou e matou os nossos pecados junto com ele. A ressurreição de Cristo é para nos mostrar que a vida eterna está ao nosso alcance. Basta pegarmos firmes, com fé, naquilo que ele, Jesus Cristo, fez por nós. Crer em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, firmemente, sem dúvida, até o fim dos nossos dias. E certamente, um dia, estaremos lá, nas mansões celestiais, junto de Jesus Cristo, de Deus Pai e também do Espírito Santo. Um só Deus, a Trindade eterna. Você, que hoje comemora a Páscoa, deveria comemorar mais com orações, tirar um bom tempo para falar com Deus, para limpar e reforçar a sua fé. Pois este dia que nós comemoramos não é o coelhinho, não é o ovo de Páscoa, mas é o presente da graça de Deus, com Jesus Cristo ressuscitado, fazendo a obra do Pai para nos dar a salvação eterna. Temos a possibilidade. Jesus nos deu o evangelho do amor e o caminho. Se o vamos seguir, depende de você e depende de mim. Cada qual decide qual caminho seguir. Eu pretendo estar lá nas mansões celestiais quando o mundo for julgado, cantando, adorando e vivendo junto do meu Senhor. Que assim seja e que a paz esteja no coração de todos neste dia. Comemorem a Páscoa, mas lembrem do verdadeiro sentido dela, a ressurreição, o projeto de salvação de Deus completado com a ressurreição do seu Filho, Jesus Cristo. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também somos perdoados. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o presente de Deus para o dia da Páscoa esteja no coração de cada um de nós e que possamos, com alegria, comemorar o renascimento, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e também agradar a todos com um chocolate, com um doce para as crianças que tanto aguardam o coelhinho chegar. Mas lembrem os pequenos de qual é o verdadeiro sentido deste dia, da ressurreição do Salvador deles também. Ensine-os desde pequenos para que saibam que Deus existe e está com eles todos os dias das suas vidas. Bom dia.